Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula da disciplina de relacionamento com clientes. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 2, denominada Planejamento da Ação de Extensão, dentro do módulo 4, que aborda a ação extensionista, ações de relacionamento com clientes. Só recapitulando um pouco da importância, tratando dessa temática, a gestão do relacionamento com o cliente, que é o CRM, que é do inglês Customer Relationship Management, trata do gerenciamento cuidadoso das informações bem detalhadas sobre cada cliente e de todos os pontos de contato com ele, para você conseguir maximizar a sua fidelidade. Por ponto de contato com o cliente, a gente entende qualquer ocasião em que o cliente tem contato com a marca ou produto. Isso inclui desde uma experiência em si, até uma comunicação pessoal ou de massa, ou mesmo uma observação casual. Então, todos os pontos de contato, por exemplo, de um hotel, inclui, por exemplo, reserva, check-in, check-out, programa de fidelidade, serviço de quarto, serviço de escritório, sala de ginástica, lavanderia, restaurantes, bares, etc. Então, graças ao uso eficaz de informações como essas, né, obtidas nesse ponto de contato, sobre cada cliente, com o CRM, permite que a empresa ofereça um excelente atendimento ao cliente em tempo real, com base no que se sabe sobre cada um deles. Então, as empresas elas podem customizar seus produtos, programas, mensagens e a mídia. Então, o CRM é importante porque é um dos grandes impulsionadores da lucratividade de uma empresa é o valor agregado à sua base de clientes. E na execução desse projeto, né, desse plano de ação que vocês vão fazer, a primeira coisa que vocês vão ver é a análise do ambiente da empresa. Né? A gente vai ver o passo a passo, mas aqui só recapitulando um assunto importante para vocês fazerem a análise do ambiente da empresa. Então, tem vários modelos de apoio à decisão que podem ser utilizados e que se destacam pela abrangência de aplicação. O que mais se destaca é a matriz SWOT. Né? A dominação SWOT vem do acrônimo Strengths, que são forças, Weakness, que são fragilidades, Opportunities, que são oportunidades, e Threats, que são as ameaças. Então, a dúvida se ela foi criada no SRI, que é o Stanford Research Institute, nos anos 60 ou 70, ou por Kenneth Andrews, da Harvard Business School, né? Então, não tem ao certo quem que é o pai da coisa. Mas o que se sabe é que é uma metodologia muito importante para abordar tanto o ambiente externo como o ambiente interno da organização, em termos de oportunidades, ameaças, exógenas e de forças e fragilidades endógenas. Então, a base de aplicação da matriz SWOT é o cruzamento do que sejam as oportunidades e ameaças externas, a intenção estratégica da organização, levando-se em conta sua missão, visão, os valores, objetivos estratégicos, com as forças dela, que são os pontos fortes, e as fragilidades, que são os pontos fracos para melhoria. Então, dessa organização, ao lidar com aquelas ameaças e oportunidades. Então, a formulação das políticas realizadas a partir da SWOT são uma das práticas mais utilizadas no processo de planejamento estratégico. Então, essa matriz, como que ela funciona? Aqui, você lista as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fragilidades mapeadas no ambiente interno da organização, conforme esse exemplo bem genérico aqui apresentado. Né? Forças, por exemplo, competências básicas em área-chave, recursos financeiros adequados, liderança e imagem de mercado. Agora, fragilidade, falta de foco no negócio, instalações obsoletas, oportunidades, mudança de hábito do consumidor, surgimento de novos mercados e ameaças, ou seja, o que o ambiente pode trazer de ameaça para o negócio da empresa, mudanças no hábito do consumidor, entrada de novos concorrentes, aumento de vendas dos produtos substitutos ao nosso. Então, fazendo essa listagem, a gente consegue ter uma análise do ambiente que a empresa está inserida. E, né, vocês, como a gente viu na aula anterior, sobre o planejamento dessa ação de extensão, vocês vão listar pelo menos 3 itens de cada quadrante. Né? Você vai ter uma ideia, um ponto de partida de como a empresa está perante o seu ambiente, interno e externo, do que a empresa precisa para explorar as oportunidades, se blindar das ameaças e utilizar suas forças para conseguir sanar as suas fragilidades. E como que o relacionamento com clientes pode auxiliar nisso.
Então, dê uma pesquisada em análise SWOT também, para vocês verem exemplos práticos, para você ter uma familiaridade com os pontos abordados e como são abordados. Sobre a execução da ação de extensão e elaboração desse relatório. Então, vamos agora às partes que vocês preencherão nesse relatório. Antes, né, tem lá o cabeçalho, mas o preenchimento é o mesmo que vimos na aula anterior, sobre o planejamento da ação, mesma coisa. Então, vamos às partes que vocês vão preencher nesse relatório final. Primeiro, a metodologia. Aqui vocês vão relacionar as atividades que foram desenvolvidas em cada etapa do planejamento de ação dessa extensão. Ela vai ficar repetitiva com o que foi elaborado no planejamento, mas isso é normal, pois se entre o planejamento e a execução não houverem grandes mudanças e você conseguir implementar o que foi planejado, basicamente a diferença vai ser o tempo verbal, né, que no planejamento de uma pesquisa é no futuro, né, pois o que está, né, sendo descrito vai acontecer. E no relatório de execução, os verbos ficam no passado, porque foi executado, já aconteceu. Então, para ficar mais simples, podem colocar na forma de etapas, assim como era na estrutura do planejamento, né, usando o conteúdo daquela tabela que havíamos trabalhado no planejamento. Então, assim, foi definida, né, aí vocês colocam se é microempresa, pequena empresa, MEI, né, tal, colocar razão social, cujo nome fantasia é tal, para ser analisada e levantar as informações comprobatórias e necessárias, né? Então, um exemplo, né, como que ficaria, né, para vocês terem uma base. Etapa 1, definição da empresa. Então, colocar lá, foi definida a microempresa e tal, para ser analisado dessa empresa, foram levantadas as informações comprobatórias necessárias para fazer parte dessa atividade. Então, essa poderia ser a etapa 1. A etapa 2, que é a análise do ambiente, identificação do público-alvo e objetivos da empresa. Dá para colocar algo como assim: foi analisado o mercado no qual a empresa está inserida, através da análise SWOT, identificando o público-alvo, buscado pela mesma e os principais objetivos. Para isso, né, por meio de entrevistas com gestores da empresa selecionada. Então, já está ok para essa etapa 2. Etapa 3, que é o apontamento das ações de relacionamento com o cliente. Então, dá para colocar alguma coisa assim: por meio da organização e transcrição dos dados gerados com a entrevista dos gestores da empresa, analisou-se as informações obtidas no mercado no qual a empresa está inserida, do público-alvo buscado pela mesma e dos principais objetivos. E, levando-se em conta estes fatores, foram apontadas as ações de relacionamento com o cliente mais adequadas à realidade da empresa analisada, em função de seu ambiente e seus objetivos. Então, já está ok para a terceira etapa. Para a quarta etapa, que é a apresentação dos resultados, dá para colocar algo assim: em uma nova reunião com os gestores da empresa analisada, os resultados foram apresentados presencialmente, ou você vai colocar da forma que foi, se foi presencialmente, remotamente, via Google Meet, Microsoft Teams, Loom, entre outros, né? E descrever com mais detalhes como foi essa apresentação dos resultados. Então, é bem simples, né, a parte da metodologia, é bem parecido com o que foi visto no planejamento da ação. Depois, as atividades desenvolvidas. Que aqui é bem importante, você vai descrever as atividades desenvolvidas, trazendo evidências por meio de fotos e outros registros, como foi feito o passo a passo. Então, a gente vai ver essa questão das fotos e registros ao longo aqui dessa aula. Então, vocês vão, nessa parte também, relacionar essas atividades com o referencial teórico que embasou o planejamento da ação de extensão, registrando as reflexões possíveis que vocês tiveram a partir das atividades desenvolvidas na ação. Então, nessa parte aqui, é interessante também separar por tópico, né? Em cada um, colocar também, fundamentalmente, é muito importante, a comprovação. Né? Colocar, por exemplo, assim, etapa 1, definição da empresa, foi feito tal coisa. Etapa 2, análise do mercado, identificação do público-alvo e objetivos, né? E o que foi feito. Etapa 3, apontamento das ações. Etapa 4, apresentação dos resultados. Né? Isso, né, das atividades desenvolvidas, eu vou colocar também para vocês um exemplo para vocês terem como base, e a partir do que vocês forem realmente fazer, ou no caso aqui, do que vocês fizeram, ajustar conforme que vocês
fizeram na realidade aí da empresa que vocês escolheram, né? Vamos a esses exemplos, então, para vocês se basearem. Então, para ficar melhor, dá para dividir, né, em tópicos, como eu tinha falado, planejamento das atividades por etapa do planejamento que você quer. Então, utilizar as etapas do planejamento e aqui você desmiuçar, vamos dizer assim, o que realmente aconteceu. Que lá no planejamento você colocou a etapa e o que se planejava dela, com alguns detalhes, né? A, B, C e D, que a gente viu lá. E aqui vocês vão colocar o que realmente foi feito, né? Então, dá para usar aqui lá de base, e esse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, né? Baseando no que a gente viu na aula do planejamento da ação. Então, na etapa 1, que é a definição da empresa, dá para colocar, foi selecionada uma microempresa, ou pequena empresa, ou MEI, né? Depende do que vocês conseguiram colocar, para ser objeto de estudo da atividade. Para verificação e comprovação do enquadramento da mesma, em uma das categorias do escopo da ação, que é uma daqueles 3 modelos, foi feita a emissão do comprovante de inscrição em situação cadastral, através da página da Receita Federal. Então, vocês podem entrar na página da Receita Federal, né, que é soluções.receita.fazenda.gov.br, né, /serviços, CNPJ, CNPJ Reva, né, tem, mas digitando no Google, né, situação cadastral da empresa, você já consegue, né? O qual segue, né, o qual segue abaixo, aí você coloca a página, coloca o print do documento com a fonte embaixo da imagem, né, que seria a fonte, dados da pesquisa, né? Então você coloca o print lá da situação cadastral, que lá vai constar se é microempresa, se é pequena empresa, se ela está ativa na Receita, então tem que estar, né? Tem que estar ativa e tem que comprovar se é uma das categorias do escopo, micro, pequeno ou MEI. Colocando esse print, ok, primeira etapa feita, e aí você cumpriu esse quesito. Beleza. Feito, né, ainda na primeira etapa, né, dá para colocar, entrou-se em contato com o representante da empresa e foi feito o convite para participar da ação de extensão, né, explicando a proposta de uma análise do ambiente, identificação do público-alvo, objetivos principais da empresa, para elaboração de ações de relacionamento com o cliente, de propostas de relacionamento com o cliente, além, né, de informar os objetivos da pesquisa. Embaixo colocar que foi agendada a data e o horário da entrevista ou reunião para a coleta das informações necessárias. Depois, ainda na etapa 1, colocar que foi agendada a data e o horário da entrevista ou reunião para a coleta das informações necessárias. E foi elaborada a caracterização básica do objeto de estudo, que é razão social, nome fantasia, um breve histórico, o endereço e o telefone de contato. Que é o que vocês vão fazer. Depois, para fins comprobatórios, foi feito um registro do contato com o representante da empresa, o qual segue abaixo. Aí vocês colocam, né, o print do e-mail formalizando o contato telefônico, ou o print da videochamada que vocês fizeram por meio do Google Meet, Teams, Microsoft Teams, né? Ou uma foto do encontro presencial. Então, cada etapa vocês têm que mostrar o cumprimento dela, né, com essas comprovações. Isso é muito importante para conseguir computar a elaboração de cada uma dessas etapas para vocês terem a frequência lançada. Depois, a etapa 2, que trata da análise do ambiente, identificação do público-alvo e os objetivos da empresa. Então, aqui vocês podem colocar, por exemplo, né, foram elaboradas as perguntas da entrevista para obtenção dos dados acerca da análise do mercado, identificação do público-alvo, objetivos da empresa e se a empresa já desenvolve alguma estratégia de relacionamento com clientes, né? Quais são e como são desenvolvidas. Então, primeira parte ali da etapa 2. Ali está escrito marketing digital, mas é relacionamento com clientes. Depois, na análise do ambiente, identificação do público-alvo e objetivos, ainda na etapa 2, dá para colocar que foi feita reunião, entrevista, no dia e no horário tal, você coloca o dia que foi feito, o horário que foi feito, conforme previamente estabelecido, com a duração de tantas horas. Então, você coloca a duração de horas.
A reunião ocorreu de forma, aí você vai colocar se foi presencial, remota, né? Se for presencial na sede da empresa, né? Ou a outra localização. Em caso remota, você coloca se foi via Google Meeting, Microsoft Teams, Loom ou outro aplicativo que possibilita reuniões. E, né, continuando na etapa 2, colocar que na reunião, entrevista para análise do ambiente em que a empresa está inserida, a fim de identificar suas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, foi conduzida uma análise SWOT em conjunto com o gestor da empresa, preenchendo cada quadrante da análise SWOT com ao menos 3 itens, né, que é 3 pontos fortes, 3 pontos fracos, 3 oportunidades e 3 ameaças. Continuando na etapa 2, né, que é a análise do ambiente, identificação do público-alvo e objetivo da empresa. Colocar lá que para a identificação do público-alvo foram elaboradas as perguntas acerca do que os gestores observavam no perfil do consumidor atendido, suas preferências, as facilidades buscadas, o que observavam que cria mais valor, a faixa etária, se eles conseguirem identificar, entre outras, né? Tudo que eles conseguirem identificar que faz parte do perfil desse consumidor. Sendo o foco disso estabelecer quem é o consumidor da empresa ou quem é o consumidor almejado. E para a identificação dos objetivos principais da organização naquele momento, foi feita uma pergunta direta e aberta sobre quais são os objetivos da empresa no mercado que ela atua. Então, beleza, aqui já cumpriu na parte das atividades envolvidas, né, a identificação do público-alvo e a identificação dos objetivos principais. Depois, né, para a identificação da existência de alguma estratégia de relacionamento com o cliente já utilizada, né, e quais seriam, foi feita uma pergunta direta e aberta sobre a existência, em caso positivo, como se dá o desenvolvimento dessas. Para fins comprobatórios, né, dessa etapa, lembrando que cada etapa você tem que comprovar, comprobatórios da reunião, entrevista, foi feito o registro do contato com o representante da empresa, o qual segue abaixo, aí você coloca ou print do e-mail, formalizando esse contato, se foi feito por e-mail, o contato telefônico, né, formalizando, né, o contato telefônico, ou print da videoconferência, ou foto do encontro presencial. Depois, na etapa 3, que é o apontamento das ações, né, que é uma parte muito importante, ou a mais importante da sua atividade de extensão, que aí você coloca lá que foram analisados os dados obtidos através da análise SWOT, né, as respostas dos gestores aos objetivos da empresa, seu público-alvo, e o desenvolvimento ou não de ações de relacionamento com clientes, sendo esses os subsídios para identificar as estratégias as ações a serem propostas de relacionamento com o cliente para convergir com os objetivos da empresa. Então, aqui, aí você coloca que foram identificadas as ações de relacionamento com o cliente mais adequadas para a empresa, condizentes com a realidade da empresa e os objetivos, com o detalhamento das características e motivos de escolha de cada uma dessas referidas ações. Continuando na etapa 3, aí você coloca, né, que foi elaborado um arquivo em formato de Word ou PowerPoint, né, o que vocês acharem que mais convém para mostrar isso, com o compilado dos resultados das pesquisas e análises, contendo. Aí vocês vão colocar em tópico. Um tópico com a caracterização básica do objeto de estudo, que aí vai ter a razão social, nome fantasia, um breve histórico da empresa, o endereço e o telefone de contato. Um tópico com a identificação do ambiente que a empresa está inserida, através daqueles quadrantes que vocês fizeram da análise SWOT, que aí vai ser um tópico com a identificação do público-alvo da empresa, um tópico com a identificação dos objetivos principais da organização, naquele momento, um tópico com a identificação do ambiente que a empresa está inserida, né, que através dos quadrantes lá que vocês fizeram da análise SWOT. E um tópico com a identificação do público-alvo da empresa, um tópico com a identificação dos objetivos principais dessa organização no momento, e um tópico com o apontamento das ações de relacionamento com o cliente mais adequadas para a empresa, condizentes com a realidade dela e dos seus objetivos. E você vai caracterizar cada uma dessas ações, né, informando o porquê da mesma ser indicada, e tudo tem que ser condizente com a realidade, com os objetivos daquela empresa. Então, aqui você vai
apontar detalhadamente as estratégias mais plausíveis para a empresa, né, as ações, juntamente com os canais que ela poderia utilizar, né, associando as estratégias aos canais. Né? Então, pode incorporar também, como justificativa para fortalecer seus apontamentos, as características principais, né, do meio digital, da empresa, né, com a sua indicação, né, que em termos de segmentação, né, a rapidez, o investimento, a interação, as métricas. Então, né, revejam os conteúdos das aulas anteriores para vocês se embasarem bem, né, para conseguirem ter, né, os insights para vocês sugerirem boas ações de relacionamento com os clientes. Para fins comprobatórios dessa etapa 3, né, do apontamento das ações, foi feito o registro do arquivo utilizado para apresentação dos resultados aos gestores, o qual segue abaixo, né, que aí você dá o print das páginas ou os slides do arquivo a ser apresentado. Então, você coloca, né, o comprobatório desse documento que você fez com todas as informações geradas para esse trabalho. Depois, a etapa 4, que é a apresentação dos resultados. Então, aqui você pode começar falando que foi feita a reunião para apresentação dos resultados no dia tal, né, no horário tal, conforme previamente estabelecido com os gestores, com duração de X horas. Então, a reunião foi feita de forma, aí você coloca se foi feita presencial ou remota, na sede da empresa ou outra localização, ser remoto, colocar qual que foi o aplicativo utilizado, se foi o Google Meeting, Microsoft Teams, Loom ou algum outro. Depois, a apresentação dos resultados. Então, você pode colocar que foram apresentados os resultados aos gestores, né, estruturados conforme o apresentado no arquivo elaborado na etapa 3. Então, de acordo com o que você elaborou ali na etapa 3, foi o que você apresentou para os gestores. Né? Aquele arquivo, como a gente viu, contém tudo, desde a descrição da empresa, um breve histórico, os objetivos dela, se já desenvolve alguma ação de relacionamento com o cliente, análise do ambiente, e as ações que vocês vão propor de relacionamento com o cliente, com devidamente fundamentadas, justificadas. Então, esse vai ser o arquivo lá que vocês vão elaborar na etapa 3. Né? E aqui na etapa 4 você vai informar que foram apresentados os resultados aos gestores estruturados conforme o arquivo gerado na etapa 3. E depois, para fins de comprovação, também nessa etapa 4, né, a última, para fins comprobatórios da etapa, foi feito um registro da apresentação dos resultados aos gestores, o qual segue abaixo. Aí você coloca um print da videochamada, se foi feito de forma remota, ou foto da sua apresentação presencial, né, caso você for até a empresa apresentar esses resultados. Então, tem essas duas opções. Depois, a parte de resultados alcançados com essa ação de extensão. Aqui, você vai retomar os objetivos da ação de extensão e escrever os resultados alcançados com o desenvolvimento das atividades. Aqui, você vai também apresentar reflexões sobre as suas aprendizagens que você conseguiu construir com o desenvolvimento dessa ação de extensão e a sua relação com a futura atuação profissional. Então, dá para colocar algo como assim, né, um exemplo. Foi definida, né, uma microempresa, que aí é ou pequena ou micro, ou empreendedor individual, né, a ser utilizada como objetivo da análise. Foi identificado o ambiente em que a empresa está inserida, com o apontamento das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, através da condução de uma análise SWOT, né, em conjunto com o gestor da empresa, dá até para vocês colocarem de forma resumida, né, quais são as ameaças, oportunidades, né, que foi encontrada na empresa, né, os pontos fortes, os pontos fracos. Depois colocar, foi identificado o público-alvo da empresa junto aos gestores para que possa ser estabelecido quem é o consumidor da empresa ou quem é o consumidor almejado. Dá para colocar resumidamente qual foi esse perfil. Depois foram identificados os objetivos principais da organização no momento. Dá para colocar resumidamente quais são, porque o que já foi feito já está no arquivo lá da parte 3. Depois colocar, foram analisados os dados obtidos e apontadas estratégias de marketing digital mais adequadas para a empresa, condizentes com a realidade da empresa e os objetivos, sendo os resultados apresentados aos gestores. E, por fim, colocar que espera-se que com essa apresentação dos resultados, os gestores que estes dados apresentados possam servir de motivação e como uma ferramenta para diagnóstico, para que ações em prol da utilização estratégica
do relacionamento com o cliente sejam utilizados efetivamente na empresa, para aumentar sua competitividade, sua melhor relação com os consumidores e, consequentemente, seus resultados. Aí, né, vocês coloquem reflexões sobre os aprendizados que vocês construíram ao longo do desenvolvimento dessa ação de extensão e a sua relação com a futura atuação profissional. E com isso já está suficiente para colocar ali nos resultados alcançados. Depois disso, as referências. Ali vocês, né, caso precise citar algo na metodologia ou no cronograma, né, acredito que não vai ser necessário ou na análise dos resultados, se quiserem citar alguma pesquisa feita parecida, ótimo, melhor ainda. Quanto mais fundamentação, melhor. Mas caso, né, não coloque também sem problema. Então, mas caso coloquem, né, um desses dois, alguma ferramenta específica que você vai abordar, que você abordou, né, algum conceito, né, que é importante você ter citação, faça a citação e coloque nas referências. E utilizando a ABNT-NBR 6023 de 2018, né? Coloquem lá, já tem algumas, mas as duas lá que foram usadas para fundamentação, mas aí vocês coloquem, deixem na ordem, não tirem da ordem alfabética. As referências que já estão, então, não modifiquem ou retirem, elas são do texto pré-escrito, da introdução, que tem a apresentação da temática, inspiração para a estruturação do planejamento de ação e etc. Então, fez alguma citação, coloque na referência, né, para deixar o trabalho bem redondo, né? O que está citado tem que estar referenciado. Depois, a elaboração do vídeo, né? Outro item da avaliação, além do relatório da atividade preenchido, né, que é esse relatório preenchido, vocês têm que gravar um vídeo mostrando a execução da atividade. Então, vamos estipular esse vídeo entre 10 a 15 minutos. E nesse vídeo, você deve apresentar a empresa escolhida, né, a razão social, nome fantasia, o setor de atuação, um breve histórico dela, apresentar resumidamente o título do projeto, que já está feito, os objetivos, que também já estão feitos, a metodologia, né, que tem o exemplo lá que eu fiz, que vocês vão adequando, né, ela rapidamente, e cada uma das etapas executadas que vocês fizeram, mostrando no vídeo os arquivos comprobatórios, né, que você fez em cada etapa de execução. Cada etapa de execução, como a gente viu aqui ao longo dessa aula, vocês fizeram alguma coisa comprobatória. Eu dei ali alguns exemplos, né, de como você pode comprovar. Então, vai mostrar nesse vídeo os arquivos comprobatórios, né, o que você fez em cada etapa e os resultados alcançados. Como fazer isso? Né, como fazer esse vídeo? Né, vamos detalhar um pouco como você vai proceder esse vídeo. Se você for fazer no computador, né, utilizando sua câmera ou gravando uma demonstração de tela, né, então escolha um local silencioso, iluminado, posicione-se de tal forma que sua imagem fique centralizada na câmera, escolha uma ferramenta da sua preferência que você queira gravar ou já conheça. Você pode gravar um vídeo com você e a tela do seu computador também, com o seu celular, mostrando você e os slides com o conteúdo, ou fazer um vídeo da tela do seu computador com áudio, né, que aí você vai mostrando os slides, falando e filmando a tela, ou simplesmente gravar os slides como o vídeo no PowerPoint, que o passo a passo eu vou colocar em seguida. Né? É bem uma coisa bem simples. Então, você pode fazer das duas formas. Dessa forma, no computador, e você também pode fazer no celular, né, utilizando a sua câmera. Escolha um local silencioso, iluminado, grave o vídeo na horizontal, não esqueçam de gravar na horizontal. Se for necessário, pode fazer pequenos cortes também, utilizando a ferramenta de edição que você achar melhor. Então, no celular não tem muito segredo. Agora, lá para fazer no PowerPoint, né, que como eu havia falado, vou falar para vocês um passo a passo. Então, você elabora os slides, né? E nos slides você coloca só tópicos, não coloca um texto que você vai falar desses tópicos, né? Coloque os arquivos, né, comprobatórios de cada etapa, né? Faça uma apresentação. Aí você vai inserir um áudio em cada um dos slides. Como que faz isso? Você clica você vai lá na barra superior do seu Microsoft PowerPoint e você clica em inserir, e lá na barra de ferramentas em cima, depois de
de você abrir as opções, você clica em áudio, depois em gravar áudio. Aí você aperta o botão vermelho que aparece ali para começar a gravar. Aí você vai falando o conteúdo daquele slide. Quando você terminar a fala, né, o conteúdo daquele slide, você clica em OK. Pronto, né, já vai aparecer o ícone da gravação do slide, né? Você pode até clicar ali no play para você ouvir, ver se está tudo certo. Né? Fez isso, tá ok. Esse áudio você deixa ali, ele está naquele slide. Faz o próximo slide, né? Você elabora o slide e faz esse mesmo procedimento. Então, cada slide vai ter um arquivo de áudio junto dele ali já. Depois, você vai transformar esse arquivo, né? Essa apresentação PowerPoint, em um vídeo. Como que faz isso? Você vai lá, clica em arquivo, ali na página inicial do PowerPoint, clica em arquivo, depois clica em exportar. Exportar vai aparecer as opções. Você clica em criar vídeo. Ali você seleciona a qualidade do vídeo. Não precisa ser uma qualidade alta, porque não vai aparecer a sua imagem, vai aparecer a imagem ali da câmera, fica até, não precisa colocar a imagem tão alta, então vai ser até melhor para você fazer o upload. Depois você clica em criar vídeo. Pronto. Né? Ele vai gerar um arquivo em vídeo no lugar que você indicar. Então, quando você clicar para ver o arquivo, né, ele vai rodar igual como se fosse um vídeo. Né? Ele mesmo vai passando os slides, né? Então o vídeo vai ser os slides passando, e o tempo de cada slide vai ser o tempo da sua gravação de áudio. Então você clica, vai começar a aparecer o vídeo, vai aparecer o slide, e você vai falando. Quando você parar de falar e começar a falar do próximo, ele automaticamente já vai para o próximo slide. Então assim fica o vídeo. É uma ferramenta bem simples, bem interessante, que cumpre, né, o papel da entrega da gravação de vídeo que vocês têm que fazer. Essas são as referências utilizadas, né, para essa aula, estão disponíveis na biblioteca digital para consulta, né, e podem ser utilizadas para ajudar a ter ideias, né, sobre as ações de relacionamento com o cliente. Dito isso, agradeço a sua atenção, até a próxima aula.